mesmo que ainda não tenha sido convidado, mas estou aqui. Ó, gente, eu vou sair daqui bem moreninho hoje, hein? Uau! Lucas, você que manda nessas luzes aqui? Rapaz, isso aqui vai me queimar a pestana aqui. É, vai ficar bem tostadinho. Ah, bom. Mas então vou mudar o púlpito para lá, porque... Muito bem. Que bom poder estar com os irmãos novamente. Estamos hoje entrando na nossa última participação. E eu quero concluir aqui, espero que Deus me ajude, a concluir aqui o pensamento sobre os nomes de Deus, que nós começamos a passar hoje de manhã para os irmãos, com muita simplicidade, mas com muita honestidade. Nós estamos então hoje de manhã falando sobre o tetragrama sagrado, aquelas 4 letras do nome do Senhor, que nós não sabemos qual a pronúncia. E eu tentei procurar, descobrir alguma coisa sobre a pronúncia desse nome, e eu quero pedir a gentileza do meu operador de máquinas lá, para ele colocar para mim mais uma projeção. Eu gosto de usar essa projeção porque ela economiza um pouco a gente, economiza um pouco a máquina humana aqui. Então eu quero pedir ao amado irmão lá que coloque, por favor, o próximo slide, onde nós paramos de manhã, em seguida o próximo slide. Estamos falando sobre o tetragrama sagrado, aquelas 4 letras que corresponde ao Eu Sou, de Êxodo, capítulo 3, e o versículo 14, do livro de Êxodo. E então nós temos o seguinte, que eu tenho que vir para cá, porque senão de lá eu não enxergo. É brincadeira, né? Diz que gente, quando fica velho, só serve para fazer cerimônia mesmo. De casamento, de enterro, né? E acho que está acontecendo comigo. Então, é o nome de Deus, o qual se revela, pelo qual se revela, e se relaciona com as criaturas. É muito importante nós nos lembrarmos, irmãos, que nós não estamos servindo aqui a um Deus que se dispõe a se assentar no seu trono e simplesmente a dar ordens de execução de trabalho, de prestação de serviço. Não, nós temos um Deus que não somente primeiramente nos salva, e além da nossa salvação, ele para mim, irmãos, eu faço até um parênteses aqui, não encontro absolutamente nada que seja superior, que seja mais valioso do que a nossa salvação. Não há nada mais precioso, não há tesouro mais valioso do que a nossa salvação. Eu até costumo dizer o seguinte: se tiver de perder alguma coisa, perca tudo. Perca a vida, perca tudo, mas não perca a sua salvação, porque esse é a pérola de grande valor. Esse é o tesouro que nós encontramos na pessoa de Jesus. Então, ele nos aceitou, nos recebeu como filhos, e para muitos, como os irmãos que aqui estão, ele, além de nos agraciar, nos presentear com esse tesouro infinito, ele também nos chama para uma prestação de serviço a ele. Para isso ele nos capacita, nos dando o seu Santo Espírito, que, conforme eu gosto de dizer, nos ampara, nos guia, nos sustenta, nos leva
É certo que muitas vezes nós encontramos tropeços, encontramos obstáculos, mas sozinhos nós não podemos fazer nada. Mas com a ajuda de Deus, não há limites para nós realizarmos a obra do Senhor. O salmista Davi disse: no poder do Senhor eu envergo um arco de ferro, eu salto muralhas, né? Esse é no poder do Senhor. Por nossas próprias forças, coitadinho de mim. Estava dizendo para os irmãos ali que eu me sinto bem daqui para cima, mas daqui para baixo, e esse é o nosso grande problema. Chega um ponto na nossa vida que a gente fala assim: olha, eu estou velho, mas ainda dou meus pulos. Aí a gente pensa que está pulando dessa altura, mas não tira o pé do chão. E então, meus amados irmãos, Deus nos capacita para fazer a sua obra. Isso quer dizer que Ele mantém uma comunhão ininterrupta conosco. E o senhor já pensou, querido irmão, como é que nós vamos fazer se temos uma incumbência, temos alguém que está sobre nós para nos, querendo que executemos uma obra para Ele, mas Ele simplesmente manda e se afasta? Simplesmente dá ordem e vai embora? É claro que Ele vai usar a criatividade de cada um para o bom andamento da sua obra, para o crescimento da sua obra, mas nós não podemos prescindir, nós não podemos abrir mão da presença contínua do nosso Deus na nossa vida. Isso eu quero colocar de tal maneira, queridos irmãos, que a qualquer instante da sua vida, que você perceber que Deus está um pouquinho ausente da sua vida, então dá um jeito de fazer uns acertos, dá um jeito de fazer uns reparos, alguma coisa assim, para que possas voltar novamente àquele primeiro caminho, aquele caminho que é o caminho que o Senhor traçou, que é o caminho que o Senhor ordenou para a sua vida. Longe de Deus, nós não somos nada nem ninguém. Então, com esse nome, é que também Deus abriu um novo relacionamento. Não quer dizer que no passado Ele não tenha se relacionado com os homens, mas é aí que houve uma revelação maior. Eu costumo dizer que essa é a maior revelação de Deus no Antigo Testamento. Igual a esta revelação, só quando o Senhor Jesus Cristo encarnou aqui na terra. Para mim, essas duas revelações de Deus nas Sagradas Escrituras completa o quadro de simplesmente descortinar todo o caráter de Deus, todos os seus atributos, todas as suas benevolências para conosco, porque é aí que Ele quer manter comunhão conosco. É nessa forma que o Senhor Deus abre para nós o precedente de poder falar conosco, de podermos andar com Ele, de estarmos sempre amparados e socorridos e beneficiados pela sua presença. Por favor, amado irmão, põe para mim o próximo slide aqui. No Novo Testamento, os irmãos estão vendo lá que a palavra Senhor tem uma outra palavra porque mudou o idioma. Então, o tetragrama sagrado, que lá no Antigo Testamento é o idioma hebraico, no grego a palavra é aquela lá, Kyrios, que no grego significa a mesma coisa que Senhor no Antigo Testamento. Eu estava dizendo aqui hoje de manhã sobre a tradução brasileira. Na tradução brasileira, essa palavra Jeová, que lá está literal, não está traduzida para Senhor, como na maioria das nossas Bíblias modernas. Lá está literalmente Senhor. O nome, a palavra Jeová, aparece 6.776 vezes, sem ser traduzida para Senhor. Essa tradução, eu estava dizendo hoje de manhã, acho que eu nem completei o pensamento, ela nunca foi traduzida, nunca foi impressa no Brasil,
e a sua última impressão no mundo inteiro foi em 1942. Sou privilegiado porque tenho uma lá. Eu até nem sei como é que isso veio parar na minha mão, mas graças a Deus está lá. Nem me lembro se eu comprei de alguém, ou se eu ganhei, se foi uma... Não me lembro muito. Mas, por favor, querido, ponha aí o próximo slide para mim. Como eu estava dizendo, nós não sabemos... É esse mesmo, desculpa. É esse mesmo que já estava aqui. Como eu estava dizendo, nós não sabemos a pronúncia do tetragrama sagrado. Então, nós fizemos uma tentativa, buscamos ali, e encontramos aquelas palavrinhas que está no rodapé desse slide aqui. Eié, Axé, Eié. Isso só para ler cada uma das letrinhas que está lá. Porque se a gente quiser falar aquilo ali, vai acabar dando nó na língua e não vai conseguir a pronúncia correta daquelas palavras lá. Mas é exatamente ali que, segundo alguns léxicos, que segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, é o que corresponde ao tetragrama sagrado lá no Antigo Testamento, que foi revelado a Moisés no 3 e 14 de Êxodo. E os irmãos observem ali que esta palavra, ela tem a sua raiz no verbo ser. Em todos os seus tempos, no passado, no presente, aí pode passar o próximo slide, no passado, no presente e no futuro. É por isso que, como o pastor Elianai está ensinando, como outros preletores também já mencionou várias vezes, o livro do Apocalipse dizendo aquele que é, que era e que há de vir. Isso está dizendo aqui, irmãos, que Deus é o mesmo agora, que sempre foi na eternidade passada e que sempre será na eternidade futura, sem absolutamente nenhum resquício de que foi tenro demais, ou que foi ultrapassado, ou que de alguma forma se desgastou. Não, ele é o mesmo agora, que sempre foi no passado e que sempre será no futuro, sem absolutamente nenhum sintoma de desgaste na sua pessoa. Ele é o eterno, o autoexistente, aquele que existe por si mesmo. Várias vezes aqui nessa escola bíblica eu usei a expressão de que Deus não depende de nada nem de ninguém para a sua existência. Ele é ele mesmo o causador de tudo aquilo que existe. Ele é o criador, ele é o mentor, o criador, o sustentador de tudo aquilo que existe. Sempre existiu, existe e existirá por seu próprio poder, por sua própria vontade. De maneira que, por causa dessa autoexistência, então ele, por misericórdia, se comunica conosco e quer manter esse relacionamento, esta comunhão sempre viva, sempre forte e cada vez mais fortalecida pelo poder do Espírito Santo que em nós ele derrama, em nós ele põe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tetragrama sagrado, cuja pronúncia se perdeu por não ser de uso comum, no Êxodo capítulo 20, no verso 7, e quando aparece lá no Êxodo capítulo 3, no verso 14, e como eu disse hoje de manhã, só é usada uma vez por ano. E aí então vem a pergunta, mas então como é que o israelita comum, aquele que não é sacerdote, aquele que não é levita, que não tem, o levita comum, o cidadão hebreu, como é que ele vai abençoar a sua família? Que nome então ele vai usar para abençoar a sua família? Aqui nos Estados Unidos, eu fiquei surpreso um dia, porque a gente vai naquelas escolinhas de inglês lá no Brasil, e eu
eu cursei algumas escolinhas daquela, aprendi um pouco com os missionários que moraram na minha casa, o velho Boyer, o velho Gustavo Bergstrom, no final do seu ministério lá no Brasil, lá em Pindamonhangaba, eles acabaram morando comigo lá na minha casa. E eu aprendi com eles que sempre quando a gente, em inglês, quer pronunciar o nome de Deus, ou a palavra Deus, a gente usa God. Mas aí um dia eu estava observando aqui, o pessoal conversando sobre Deus, e lá eu ouvi Gosh. Não sei se pronuncio com SH no final, não sei, mas eu escutei Gosh. Aí eu fui perguntar, por curiosidade, porque eu nunca tinha escutado aquilo, para mim, Deus era sempre God. Eu fui perguntar, eu disse, mas por que vocês então, ao se referir a Deus, usam a expressão Gosh? É verdade isso, irmãos? Ou eu estou aqui falando alguma abobrinha? Abobrinha é bom, né? Bem, então eu escutei isso, e abobrinha é bom, ainda mais com arroz, batidinha, gostoso. Bem, então eu escutei isso e falei assim, mas escuta, por que é que vocês estão usando essa expressão aqui? E aí eles me disseram, é para não tomar o nome do Senhor em vão. Eu quis entender, mas não consegui entender. Eu até entendo no caso dos hebreus, que o nome sagrado de Deus não era para uso comum. Era para uso sacerdotal, para que se colocasse a bênção do Senhor sobre a nação de Israel. A nação inteira de Israel. Não era um privilégio só da casta sacerdotal, da tribo sacerdotal. Era para o sacerdote ungido, chamado, ungido por Deus, para colocar a bênção sobre a nação de Israel. Quem consultar o Números capítulo 6, verso 23 a 26, vai observar, assim porás o meu nome sobre o meu povo. Muito bem, e então, qual é o nome que era usado, vamos dizer assim, para o uso comum, como por exemplo, o Deus te abençoe, ou vai com Deus, ou fica com Deus, ou Deus te acompanhe. Era esta última expressão. Eu sei que existem outros nomes, e inclusive outros nomes compostos, mas esse aqui é para dar como eu gosto de dizer, isso aqui é para aguçar a vontade nos irmãos, de se aprofundar nisso aqui, porque irmãos, conforme disse o evangelista João, o poço é fundo. A mulher samaritana disse, como é que vai tirar água aqui? O poço é fundo, então aqui você pode ir muito fundo, infinitamente mais do que aquilo que nós estamos indo. Isso aqui é apenas um lampejo daquilo que existe nas profundezas desta coisa maravilhosa, que são, dessa área da teologia, que são os nomes do Senhor. E então, para o uso comum do dia a dia, os hebreus usavam a expressão Adonai. E não falta pessoas que digam que é exatamente daqui dessa palavra Adonai que saem as vogais para, então, transliterar o tetragrama sagrado para a palavra mais parecida com o português, Jeová. Se a gente quiser fazer, a gente pode até tentar, mas a gente vai conseguir expressões não muito parecidas com Jeová. E aí hoje de manhã, não sei se os irmãos prestaram atenção, num dos nossos slides está lá Javá, está lá Yavé, Jeová, Javé. São variações, mas creio que todo mundo está querendo dizer a mesma coisa. Creio que todos estão querendo dizer a mesma coisa. E da mesma forma, como aparece a expressão El, Deus, em nomes como, já mencionamos aqui, Babel, Betel, Emanuel, Ezequiel, Joel, também na expressão Jeová aparece em muitos nomes, como por exemplo, toda vez que o irmão lê na Bíblia Sagrada um nome de um profeta, como por exemplo Isaías,
Malaquias, Jeremias, Zacarias. Os irmãos, então, estão de forma abreviada, associando os nomes dessas pessoas com o que nós chamamos aqui de tetragrama sagrada. E então, meus irmãos, o que nós temos? Expressões essas que vão mostrar o relacionamento dos nomes das pessoas com um apelativo, como um chamativo, como uma forma de mostrar que aquela pessoa de alguma maneira tem comunhão com Deus. E inclusive nós falamos muito nos nossos cultos, de vez em quando a gente escuta uma expressão de louvor arrancada de lá do âmago do ser, de lá do profundo da alma. Aleluia! Olha bem o final dessa expressão de louvor, aleluia. É a mesma coisa que você está dizendo, louvai ao Senhor. E algumas versões da Bíblia, no Salmo 68, isso é muito bom da gente ver, porque tem alguma coisa para falar sobre isso, que não sei se vou dizer que é um erro teológico, ou se é falta de conhecimento, ou o que é. Mas abre comigo aí a sua Bíblia no Salmo 68 e no verso 4, e você vai ter, algumas Bíblias, não são todas, porque algumas já são mais modernas, essa aqui já é edição de 1995, então já vem com o nome do Senhor completo. Mas por certo vai ter aí no verso 4 a expressão, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já. Exultai diante dele. Tem alguma Bíblia que tem essa expressão, Já? Tem 1, 2, 3, 4, Já. 5, 6. Essa aqui já está Jeová, o nome completo. Aí o pregador, que não teve oportunidade de consultar um compêndio de teologia e que não procurou se aprofundar mais nas coisas de Deus, ele vai lá, está vendo, irmãos? Está vendo o que está dizendo aqui? O nosso Deus é o Deus do agora, com ele é já. Mas eu quero dizer para os irmãos que isso aqui não é um advérbio de tempo, é, se eu assim posso dizer, uma abreviatura do nome do Senhor, de maneira que quando você diz assim, aleluia, a expressão iá no final do aleluia, você está chamando, invocando, engrandecendo o nome do Senhor, o nosso Deus. Então era com a expressão Adonai, que significa Senhor ou Mestre, que dá a ideia de governo, de domínio, conforme reza aqui algumas referências, os irmãos podem consultar aí, por causa do que Deus é e do que tem feito, ele exige o serviço e a lealdade do seu povo. No Novo Testamento, esse nome é aplicado a Cristo, Senhor ou Mestre. Então era com esse nome que, vamos dizer assim, na hora do almoço, que o israelita não faz nenhuma refeição sem dar graças a Deus pelo pão que ali está, como é o bom costume que nós também, graças a Deus, temos de nunca tomar uma refeição sem agradecer a Deus pela provisão de cada dia. Já o Pai Nosso nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, o Pai Nosso nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia, não é verdade? Muito bem, então é com essa expressão que os israelitas chamam a bênção do Senhor sobre a sua família, sobre os seus pertences, sobre os seus haveres, sobre os seus bens, sobre os seus alimentos, e isso equivale a mais ou menos ao que nós estamos dizendo aqui. Vai com Deus, fica com Deus, dorme com Deus, Deus te acompanhe, equivale a mais ou menos o uso comum que nós temos de Deus. Nós não temos outra, menos os crentes, é claro, mas nós não temos outra expressão para usar no lugar da expressão Deus.
Não é verdade? Nós usamos a palavra Senhor, que não é apenas Senhor no sentido de uma pessoa superior, mas é no sentido de dono, no sentido de proprietário. Afinal de contas, realmente, a nossa vida, que nós dizemos que é nossa vida, na realidade, ela pertence a Deus. É Ele que põe, é Ele que dispõe da nossa vida, louvado seja o seu eterno nome. E até se conta algumas coisas engraçadas sobre isso, né? Sobre o vai com Deus, o fica com Deus, o Deus te abençoe, que nós já falamos aqui, e é muito importante que nós nos lembremos. Então, como eu disse, aqui só estão umas poucas linhas, apenas a título de definição, mas na esperança de que isso aqui instigue os irmãos a se aprofundar mais nessas coisas maravilhosas das Sagradas Escrituras. Os nomes de Deus trazem sugestão maravilhosas consigo e excelentes temas para mensagens. E, afinal, dizer para os irmãos que o Senhor pretende, quer manter um relacionamento, uma comunhão muito íntima com cada um de nós. É na oração, é na devoção, é na leitura da palavra de Deus, é na participação de eventos como esse, nos cultos. Deus não quer perder uma oportunidadezinha sequer de estar sempre comungando conosco as suas bênçãos. Esses são os nomes de Deus. Eu sei que existem mais associações do nome de Deus aqui, mas isso é o que nós preparamos para não ficar uma apostila muito volumosa, porque senão já não é apostila, é livro, né? E aí então saía aqui do objetivo da escola bíblica. Finalmente, já que os irmãos estão meio sonolentos, acerca de nomes, conforme eu falei aqui hoje, quem tem nome bíblico é fácil de saber o significado. Quem tem nome não bíblico, nem todos sabem. Mas se conta que lá em Minas Gerais, lá vem coisa, né? Lá vem coisa. Se conta que lá em Minas Gerais, um irmão foi no cartório registrar o seu filho. E chegou lá, o escrivão perguntou para ele: e como é que vai chamar o seu filho? A hora que o senhor falou lá dos Raimundos, dos Nonatos, aí eu me lembrei de falar isso aqui com os irmãos, só para vê-los sorrir mais um pouco. É muito bom para mim vê-los sorrir. E então o homem foi lá para registrar o filho que tinha nascido, e o escrivão perguntou para ele assim: escuta aí, como é que vai chamar o seu filho? Ele disse assim: vai chamar Trêsberto. Mas como Trêsberto? O senhor tem outro filho? E como é que é o nome dele? Doisberto. Mas como Doisberto? O senhor tem outro filho? Como é que ele chama? Humberto. E o senhor, como é que chama? Zé Roberto. Vocês não tem jeito não, viu? Coisa boa ninguém aprende, né, pastor? Muito bem, graças a Deus pela revelação divina a nós. É simples, é verdade, mas é o que nós temos para o momento aqui. Não quero ir mais além, porque senão fica mais complicado depois para mim, né? Eu quero falar um pouquinho nessa tarde, então. Obrigado, meu filho, Deus abençoe. Depois me devolve meu CD-ROM aí, porque senão eu fico desarmado. Algumas crenças erradas, eu até fico um pouco com vergonha aqui, por causa da simplicidade do que eu escrevi, e aqui o pastor Abraão, o pastor Enai falou bastante sobre o gnosticismo, e eu coloquei aqui apenas algumas palavras, porque essas crenças realmente causaram transtornos no início do Novo Testamento, no início da igreja cristã, e as mentes mais privilegiadas da época eram judeus. Era Paulo, era os discípulos mais chegados dele. Depois é que foram aparecendo os Policarpos, os Irineus, e depois é que foram aparecendo os Tertulianos, e esses homens que realmente são gigantes da fé cristã no começo da história dessa igreja. Realmente
essas crenças erradas aqui, que têm raízes mais profundas, lançadas lá no pensamento grego do passado, até de antes de Cristo. Olha, para os irmãos terem uma ideia, o grande expositor do cristianismo no Novo Testamento, sem sombra de dúvidas, é o apóstolo Paulo. Era um erudito em todos os sentidos da palavra, como nós a entendemos. Olha, irmãos, eu comparo os escritos de Paulo superiores aos escritos dos mais famosos filósofos lá da mitologia, lá da história grega, lá da sabedoria grega, da filosofia grega. E sabe de uma coisa? O apóstolo Paulo nasceu na cidade de Tarso, e foi lá na cidade de Tarso que nasceu uma corrente filosófica conhecida como estoicismo. Paulo tinha tudo para ser influenciado por esse pensamento filosófico, mas ele teve, meus amados irmãos, talvez até tenha sido iniciado nisso, mas depois, indo para a Judéia, indo para a Palestina, ele foi criado aos pés de Gamaliel e Shammai. Foram os dois judeus mais sábios do primeiro século, que corresponde também à era apostólica. E o apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel. Eu fico imaginando como o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, devia beber, devia ficar assim. Eu, quando estou interessado por um assunto que algum pastor está falando, algum assunto que me interessa, eu faço que nem o irmão Colenda, eu abro os olhos, os ouvidos, o nariz e a garganta. Eu fico assim, ó. Porque se errar a boca, entra pelo nariz. Se errar o nariz e a boca, entra pelos olhos. Se errar tudo isso, entra pelo ouvido. E eu não quero perder, porque aquilo vai me fazer bem, vai me ajudar a crescer. E então, irmãos, o apóstolo Paulo tinha tudo para ser um estoico. E não é que de vez em quando ele deixa escapulir assim um pensamentozinho? Deixa. E aí o povo briga comigo: mas Gilberto, você não pode falar isso. Você não tem direito de dizer que a filosofia grega influenciou. Não quer dizer que a filosofia grega influenciou o cristianismo, mas que os cristãos, beneficiados com a iluminação do Espírito Santo, usaram conceitos da filosofia grega para esclarecer as coisas espirituais, as coisas concernentes. É isto que eu quero dizer. Não quero dizer que carreou-se a filosofia grega e amalgamou, acaudiou, colou no pensamento cristão. Não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que se usou. O apóstolo Paulo cita filósofos gregos, quando ele está lá em Atos dos Apóstolos, lá falando com os atenienses, no capítulo 17 de Atos, ele cita filósofo grego. Mais para frente lá, a Timóteo, ele cita outra vez filósofos gregos, não é? E então, meus amados irmãos, não é que ele esteja colando, copiando, plagiando a filosofia grega e inserindo isso sorrateiramente, sutilmente no cristianismo. Não é isso que ele quer dizer, mas ele está, como disse, usando o pensamento grego para então alargar, para expandir o pensamento acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E foi necessário, irmãos, foi necessário. Livros inteiros nas Sagradas Escrituras apareceram porque se fazia periclitar a fé cristã, tão jovem, recém-nascida, recém-aparecida, indefesa quanto, é claro que o Senhor está velando pela sua igreja, Ele a fundou, Ele cuida dela, mas as pessoas estão aqui à mercê de pessoas que sabem usar a retórica, que usam a sua inteligência para implantar seu sistema filosófico, sua doutrina, seu ensino. Isso até hoje em dia nós sofremos
em decorrência disso. Tem pessoas que são, como gosto de dizer, formadores de opinião e querem fazer prevalecer o seu pensamento acima de tudo. Conforme o pastor usou aqui a expressão, se dizem donos da verdade. Então foi preciso que aparecessem epístolas como a Epístola aos Colossenses. Foi preciso, até o próprio livro do Apocalipse é um livro contra agnosticismo. O Evangelho de João é um evangelho contra os agnósticos. O cristianismo, no seu berço ainda, na sua infância ainda, já sofria em decorrência de inimigos que já estavam aqui há mais tempo, já eram criados, vamos dizer assim, já eram cobras criadas, como foram os judaizantes já aqui mencionados, como foram os agnósticos, como foram os místicos, os esotéricos, que queriam se aproveitar, vamos dizer assim, da indefensabilidade do cristianismo para inserir lá os seus pensamentos místicos, envenenar o cristianismo. Se tivesse conseguido, irmãos, hoje nós teríamos um cristianismo monstruoso. Mas graças a Deus, que Deus vela pela sua igreja. Graças a Deus, meus amados irmãos, que Deus sempre tem levantado defensores da fé cristã, aleluia. E eu estou certo de que aqui mesmo Deus pode ter um elemento que fará a diferença neste momento aqui neste país, que está periclitando, meus amados irmãos. Olha aqui para minha cara feia um pouquinho. Somos os brasileiros. Quem não sabe, então fique sabendo, somos os brasileiros. Estamos trazendo para cá, para esse país, um coração ardendo, um coração fervendo. E o senhor sabe que aqui nesse país, muitas igrejas estão se fechando cada dia, cada semana, cada mês. Sabe o que eu estou vendo aqui, olhando nessas poucas vezes que eu tive o privilégio de vir aqui? Irmãos, eu estou percebendo que o povo brasileiro chegando aqui com a sua fé ardente, com esse poder espiritual que é exalado, que é vivido pelo povo brasileiro, isso vai emular, isso vai incitar o povo americano a buscar o grande reavivamento que eles estão esperando. A diferença pode estar aqui nessa sala essa tarde, gente. A diferença pode estar aqui, não sei se é à esquerda ou à direita ou no centro, mas a diferença está aqui para emular esse povo que já foi uma bênção para o mundo inteiro. Foi daqui desse país que saíram missionários, se espalharam para o mundo inteiro. Esse país aqui já gastou muita sola de sapato em solo estrangeiro, já gastou muita gasolina em solo estrangeiro, já foi muito dólar para sustentar missionário em terras estrangeiras. Nosso país, irmãos, ninguém procure se esquecer disso. O nosso país tem hoje uma igreja, Assembleia de Deus, portentosa, porque missionários americanos saíram daqui sem saber nada do nosso país e lá implantaram essa igreja que é uma potência pentecostal no mundo inteiro. Então, nós aqui neste país, não estamos aqui somente fazendo peso, não. Nós podemos fazer a diferença e emular, conforme eu disse aqui, levar esse povo a imitar a fé brasileira, no Cristo vivo, no Cristo poderoso, no Cristo maravilhoso. E essa fé pentecostal, de certo, ainda vai alastrar nesse país aqui, e dizendo que agora os papéis se inverteram. Em vez desse país mandar brasas vivas para todo lado do mundo, o Brasil trouxe essa tocha viva, acesa aqui para esse país. Eu creio, é por isso que eu prego. Eu seria um mentiroso se pregasse e não cresce, mas eu creio, você vai fazer a diferença. É você, amado irmão, com essa espiritualidade que caracteriza você, o seu coração, que vai botar por terra o ceticismo,
a incredulidade, a frieza espiritual. É você que vai botar por terra o agnosticismo, até mesmo o ateísmo, que são coisas que nasceram lá na profundeza do inferno. É você que vai acabar com isso, mas não por sua própria força, é pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então não foi somente no passado que se necessitou de defensores, apologistas da fé cristã. Agora mesmo está precisando. Agora, hoje mesmo está precisando que se levantem vozes contra a frieza, contra a heresia. Irmãos, causa dó, causa pena. Eu quero dizer também, para terminar esse pensamento aqui, para a gente voltar para a apostila um pouco, que aqui desse país saiu muita coisa boa mesmo, saiu mesmo. Houve um tempo lá no nosso país que pregação, literatura, era tudo o missionário americano que fazia. Tudo era o missionário, até que finalmente eles formaram nossas primeiras cabeças, nossos primeiros teólogos, nossos primeiros pastores, missionários, que avançaram Brasis adentro, levando essa mensagem pentecostal. Mas agora os papéis se inverteram. Somos nós que vamos fazer a diferença aqui no país deles. Aleluia! E hoje mesmo, esse país está precisando muito do seu fervor. Esse país está precisando muito da sua fé. Esse país está precisando, nós precisamos da sua fé. Não pensem os irmãos que nós, como pregadores, podemos abrir mão da sua ajuda. Não podemos. Não podemos fazer isso. Precisamos da sua oração, para que continuemos poder alçar a nossa voz, que até percebemos vai se enfraquecendo com o passar dos anos, mas precisamos nos levantar contra heresias que se levantam. Precisamos nos levantar contra pensamentos que às vezes têm a Bíblia como apoio, mas na verdade não faz parte da ortodoxia bíblica, não faz parte do pensamento de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Hoje mesmo o mundo está cheio de esotéricos, de agnósticos, de céticos, de ateus, e é aqui que vai fazer a diferença. É aqui que você vai fazer a diferença. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu arrolei aqui algumas crenças erradas que eram vigentes, que eram comuns lá no começo, na infância do cristianismo. Aí temos o agnosticismo, que é uma palavra grega que significa não saber, que nega a capacidade humana de conhecer a Deus. Sabemos que a mente finita não pode alcançar o infinito, por isso só o conhecemos em parte. Mas o pouquinho que nós conhecemos, meus amados irmãos, é suficiente para que nós possamos alicerçar a nossa fé. Só que tem uma coisa, nós não colocamos o nosso pé no vazio, nós não lançamos a mão no nada. Nós não lançamos o nosso pensamento baseado em tiradas filosóficas frustradas, não, Senhor. Nós nos baseamos na palavra do Senhor. É lá a nossa fonte de inspiração. É lá que nós encontramos, aleluia, aquilo que a nossa alma precisa receber para nós transmitirmos àqueles que estão esperando de nós. Quando eu falo isso, eu fico imaginando que existe uma porção, uma enormidade, uma quantidade enorme de pessoas que estão olhando para nós e clamando assim: dá-nos o seu Cristo. Mas não é um Cristo esfacelado, não é um Cristo monstruoso, não. Ele quer aquele Cristo que se revela nas Sagradas Escrituras, como já temos escutado muitas vezes aqui falar: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, a porta, o caminho, aleluia, o pão, a luz, oh glórias a Deus. É isso que esse mundo precisa. É disso que precisa o mundo. E eu tenho aqui algumas referências. Eu peço desculpa por a gente não ter tempo para ler. O nosso irmão já está aqui me dizendo que o nosso tempo já está vencido.
Politeísmo, que acho que não preciso falar muito sobre isso, é culto a muitos deuses. O apóstolo Paulo escreve Romanos 1, 23 a 35 para combater o politeísmo dos povos na época do surgimento do cristianismo. E lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que eu já citei aqui, e outro pastor também já mencionou aqui, lá está o apóstolo Paulo vendo uma rua cheia de altares dedicados a deuses pagãos, os mais diferentes. Só o panteão grego se compunha de uma infinidade de deuses, porque os gregos costumavam personalizar todas as coisas. Então, quando o apóstolo Paulo chegou lá em Atenas e lá em Corinto também, pregando sobre a ressurreição, ele falou assim: olha, ele está pregando outros deuses, porque a ressurreição para os gregos era chamada de atanásia. Não é eutanásia, é outra coisa. Atanásia. Eles personalizavam, davam um corpo, uma figura para cada deus. Aí a terra tinha uma personalização, o inferno tinha outra personalização, a morte tinha outra personalização, tinha um rei nos mares que também tinha uma personalização. Isso é o politeísmo, que infelizmente foi a causa do desaparecimento de Israel Norte, em 722 a.C., e 100 e poucos anos mais tarde, o próprio povo judeu também foi para a Babilônia, e lá eles profanaram o templo de Deus. O profeta Ezequiel fala sobre isso, dizendo que as pessoas estavam de costa para o templo, cheio de retratos de Tamuz, cheios de retratos de deuses babilônicos e egípcios, e se voltando para o sol e se inclinando para o sol. E, irmãos amados, a glória de Deus abandonou o templo no tempo de Ezequiel. Então foi por causa disso que aquelas nações foram dispersas, por causa do politeísmo que invadiu o pensamento hebraico na ocasião. E temos também o panteísmo, que é a conjunção de duas palavras gregas que significam tudo é Deus. É o ensinamento que identifica Deus com o universo. Só para terminar aqui, é na Índia, exatamente na Índia, que nós encontramos o maior índice de que a religiosidade do povo se translitera, se transforma naquilo que nós estamos falando aqui, panteísmo. Os irmãos sabiam que os Beatles, que hora estranha de lembrar dos Beatles, né? Mas é assim mesmo, fazer o quê? Os Beatles, porque lá para o Brasil todo mundo pensa assim que a Umbanda, a Quimbanda e todas as outras bandas também, né, saíram da África. Mas, irmãos, a maior influência panteística, incrédula, esotérica no mundo inteiro é exibida e é transmitida pela Índia, porque lá cada habitante, cada ser vivo e até uma plantinha, você não pode danificar uma planta. Onde já se viu, várias vezes os jornais noticiaram que um maquinista de trem preferiu matar 200 pessoas do que atropelar uma vaca. Quantas vezes já se viu isso? Não pode matar a vaca porque a vaca é sagrada. Chegou-se ao absurdo. Isso aqui seria engraçado se não fosse tão trágico. Chegou-se ao absurdo de um homem se casar com uma macaca, porque acreditava que a sua mulher tinha reencarnado na macaca. É um absurdo chegar em algum lugar da Índia e encontrar um templo dedicado ao deus rato. Irmãos, ou fazemos a diferença agora, ou o mundo vai se tornar pagão. É por isso que eu estou dizendo aqui nesta tarde, que o mundo inteiro precisa de homens e mulheres preparados, consagrados, separados para a obra do Senhor. Deus está procurando pessoas assim. Deus está procurando você. Deixa Deus te achar. Deus abençoe os irmãos. Eu volto depois, se Deus quiser.
Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por esse novo dia. Cada novo dia que começa, vem trazendo consigo novas esperanças, novas oportunidades, novas chances de servirmos ao Senhor. E que coisa boa que a gente possa começar esse novo dia na presença de Deus, tendo a oportunidade de manusear a Bíblia e nos aprofundar nas riquezas profundas que existe na palavra de Deus para nos consolar, nos exortar, nos edificar na sua santa e bendita palavra. Damos graças a Deus por esse dia que o Senhor fez, dia em que temos todos os motivos imagináveis para nós nos alegrarmos nesse dia. Hoje é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegremos no Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, ontem nós tivemos a oportunidade de discorrer aqui sobre os nomes de Deus e falamos então, apenas dando, conforme eu disse, um lampejo, né? Apenas dando uma pincelada, porque o nosso desejo, a nossa vontade é que os irmãos sintam mais anseio por conhecer esse Deus maravilhoso que se revela a nós com tanta misericórdia nas Sagradas Escrituras, e conhecê-lo melhor, conhecendo melhor a quem servimos, também podemos servi-lo melhor do que até então. Às vezes a gente erra no desejo de acertar, mas seria bom que não precisássemos errar, não é verdade, irmãos? Seria bom que a gente nunca precisasse errar 1, 2, 3 vezes para depois finalmente, né, a gente acertar. Mas que Deus abençoe os irmãos aqui nesta manhã, que participaram da escola bíblica toda, porque pelo menos demonstraram um desejo de, se não aprender coisa nova, pelo menos reafirmar aquilo que já sabiam, e a gente sempre tem oportunidade de aprender alguma coisa. A gente vai viver a vida toda, algumas vidas são longas, outras nem tanto, mas a gente sempre tem oportunidade de aprender. E nós nunca vamos chegar ao fim da nossa vida conhecendo tudo. Sempre haverá muito mais, infinitamente mais, aquilo que nós devemos aprender, precisamos aprender, do que aquilo que nós já aprendemos no passado. Então, Deus seja servido de, juntando já a sua compaixão e misericórdia usada para conosco no passado, de ainda mais e mais iluminar os olhos do nosso entendimento, para que possamos cada dia crescer em conhecimento e sabedoria e poder, assim como disse, melhorar o nosso trabalho, o nosso serviço para o nosso Deus. E então ontem nós falamos sobre alguns nomes de Deus, especialmente os mais significativos e importantes, que são Elohim e Jeová. E também começamos a falar sobre as crenças erradas, das quais já mencionamos aqui o agnosticismo, que os nossos preletores, que também estão tratando de assuntos chegados, próximos a essa área da teologia sistemática, mencionaram. E eu terminei ontem dizendo que foi necessário que Deus levantasse defensores do cristianismo, porque o cristianismo no seu berço, na sua infância, estava como que indefeso ante a sabedoria já existente no mundo, e também há já religiões com
cânons, vamos dizer assim, com livros já escritos. Os filósofos gregos já tinham passado o seu período áureo, estava dando lugares para novos pensadores, lugares para novas mentes também esclarecidas, que também tinham, evidentemente, o seu próprio conhecimento, a sua própria sabedoria, alicerçada já no conhecimento adquirido pelo passado. Então, ontem nós falamos sobre algumas dessas crenças erradas, que foi o agnosticismo, o politeísmo, que hoje nós não devemos pensar que já está erradicado, que está erradicada, que já acabou essas crenças. Não, hoje elas estão travestidas, elas estão com nova fantasia, nova roupagem, e muitas vezes sorrateiramente entra em algum conceito teológico e infelizmente faz muitos estragos. Estava conversando com os pastores, nossos companheiros aqui nessa jornada de 3, 4 dias, e ficamos muitas vezes impressionados com a capacidade de novos pensamentos. Não sei se exercem uma atração mais forte do que aquela exercida pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, mas a verdade é que muitas pessoas se deixam levar por novas ideias. Eu sempre me lembro que aqui há uns 350 anos atrás, numa cidade na Alemanha, que o pastor Abraão conhece bem, a cidade de Tübingen, foi lá que apareceu uma escola bíblica que produziu pastores, que produziu filósofos, teólogos. Foi lá onde nasceu a chamada baixa crítica, alta crítica, crítica textual. E de lá saíram mentes como a de Rudolf Bultmann, Karl Barth, que trouxeram conceitos teológicos que simplesmente são absolutamente contra as Sagradas Escrituras. Teve um desses, foi Rudolf Bultmann, um desses pensadores, desses teólogos surgidos ali naquela escola, que disse que o Novo Testamento ficaria melhor sem a pessoa de Jesus, que Jesus seria um mito, uma lenda criada pela fantasia, pela infantilidade das mentes do povo comum. Agora, o senhor veja, era um pastor, era um teólogo. E hoje em dia, meus amados irmãos, não é diferente. Cada dia vai aparecendo essas mentes, essas pessoas que, por certo, precisam ser convertidos, precisam ter um toque do Espírito Santo na sua vida, porque poderiam canalizar a sabedoria que eles têm para a propagação poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor, na terra. Que falta nos faz homens e mulheres que possam se levantar e defender o cristianismo de seus muitos inimigos. Os irmãos sabem que nós não só temos inimigos humanos, mas o próprio diabo, que é o arqui-inimigo de Deus e é também o nosso inimigo, querendo a nossa destruição. Ele faz levantar essas mentes contra o cristianismo, porque foi sempre a sanha de Satanás destruir o Cristo, destruir o cristianismo. Mas, felizmente, para nós e para o próprio Deus, o diabo sempre se vê envergonhado diante do poder inconquistável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, hoje, conforme ouvimos aqui, no passado, o cristianismo enfrentou-se o gnosticismo, o agnosticismo, os judaizantes, e necessário foi que Deus levantasse homens como o apóstolo Paulo, como João no Apocalipse, o Evangelho de João, conforme mencionei ontem, e não é diferente hoje. O galicanismo ou galacianismo, que foi o livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, foi nesse momento que
o apóstolo Paulo se levantou contra os judaizantes. Já tinha havido o concílio de Jerusalém, no Atos capítulo 15, deve ter ocorrido entre os anos 49 e 50 da era cristã, e ali se levantou a primeira oposição aos judaizantes, que queriam fazer com que os cristãos se circuncidassem. Olha, irmãos, se aquele mal não fosse cortado na raiz, o cristianismo não seria nada mais e nada menos do que uma seita parecida com os fariseus, com os saduceus, uma ramificação do judaísmo. Mas Deus sempre tem, na hora